Olá, gente! Nas duas últimas semanas foram descobertas mais duas novas espécies de jararaca aqui no Brasil, uma no Nordeste e outra no Sudeste. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês essas duas novas espécies e também contar um pouquinho como é que foi que os pesquisadores descobriram essas espécies. Então, sem perda de tempo, vamos entrar com a nossa vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. Então, no início do ano de 2022, nesse ano que a gente está gravando esse vídeo, foram descobertas mais duas novas espécies de jararaca no Brasil. Isso já eleva para 48 o número de espécies de jararacas que a gente encontra aqui no país. As jararacas, e a gente chama jararacas as espécies do gênero Bothrops, são amplamente distribuídas por todo o Brasil e são consideradas as responsáveis pela maioria das picadas de serpentes no país. Cerca de 90% dos acidentes ofídicos são causados por alguma espécie de jararaca. E as jararacas são exclusivas das Américas. Bem, mas vamos falar das duas novas espécies de jararaca que foram descritas no Brasil bem recentemente. A primeira delas foi encontrada em 2016, na Paraíba, e foi uma mistura de sorte com acaso. Um professor e pesquisador da Universidade Federal de Campina Grande, fazendo trabalho de campo junto com seus alunos, no Pico de Jabre, no município de Maturéia, que fica distante mais ou menos 50 quilômetros do campo da universidade, na cidade de Patos. O Pico de Jabre ele tem uma altitude máxima de 1.197 metros. E ele é o ponto mais elevado do estado da Paraíba. E engraçado é que esse pico tem características bem peculiares. Lá próximo do topo, o clima é muito úmido e fresco. E cresce também uma vegetação florestal de montanha, conhecida como brejo de altitude, que ocupa uma área muito pequena, de apenas 5,5 quilômetros quadrados. O interessante é que tanto a flora quanto a fauna que ocorrem ali são muito semelhantes à flora e fauna da Mata Atlântica. E a Mata Atlântica ocorre a mais de 200 quilômetros a leste, no litoral, bem diferente da Caatinga, que predomina em toda a região. Bem, a história começa em 2016, quando eles caminhavam pelas trilhas do Pico do Jabre à procura de lagartos e anfíbios. E aí eles avistaram uma cobra num arbusto. E essa cobra estava num arbusto bem próximo do solo. E logo, algumas horas depois, eles encontraram outra cobra também no arbusto, um pouquinho mais elevado. Essas cobras de início pareciam ser jararacas comuns, mas a coloração que diferenciava. A coloração tinha tons de marrom e cinza, e era diferente da cor mais amarelada, característica da jararaca da região, que é a Bothrops erythromelas. Olha o nome aí, erythromelas, eritro de vermelho. Então, devia ser avermelhada como Bothrops erythromelas, mas não era. A Bothrops erythromelas é a jararaca da seca, que normalmente ocorre ali. E esses dois indivíduos encontrados eram bem diferentes dela. Outra coisa interessante, como eu falei, era o hábito, porque a jararaca da seca fica no solo, e essas estavam enrodilhadas em arbustos, elevado do solo. Olha outra diferença aí. Isso já chamou a atenção dos pesquisadores. O que aconteceu? Não sabendo que espécie era, o grupo fotografou as espécies e mandou para os especialistas de taxonomia do Instituto Butantan em São Paulo. E como parecia a princípio ser uma espécie nova, já tinha essa desconfiança, os pesquisadores voltaram para a mesma região. E aí, tempos depois, eles conseguiram encontrar um terceiro exemplar. Dois já estavam guardados na universidade, né? E o terceiro foi encaminhado, então, para o Butantan. Então, esses pesquisadores do Butantan pegaram essa cobra, que era uma fêmea de cerca de 80 centímetros de comprimento, e estudaram ela. A primeira coisa que eles viram é a diferença da cor que eu falei para vocês. Ela era acinzentada em cima e mais clara no ventre. Bem diferente das jararacas mais vermelhas daquela região, que são as Bothrops erythromelas. E olha que interessante, 22 características anatômicas
Por exemplo, como o porte reduzido do adulto, a coloração, o número de escamas, todos eles combinados se caracterizaram uma espécie nova. Bem, com isso os pesquisadores puderam perceber que aqueles 3 exemplares tinham características bem diferentes das espécies que ocorriam no local. Ou seja, eles não pertenciam a nenhuma espécie já descrita do grupo das Bothrops. Qual é o próximo passo? É analisar os dados genéticos. E também com os dados genéticos se comprovou que era uma espécie totalmente nova. Então, se os genes provam que ela é totalmente diferente, é uma espécie nova, e foi dado que nome para ela? Bothrops jabrensis. E aí como é que eles explicam o surgimento de uma espécie lá no Pico de Jabre, a Bothrops jabrensis? A popular jararaca do Jabre, como ficou conhecida, possivelmente surgiu numa época onde o clima se tornou muito menos úmido e a vegetação florestal, que antes cobria boa parte do que hoje é o interior do Nordeste, passou a ficar limitada na faixa do litoral. E com isso abriu espaço para a caatinga. Uma consequência da retração das florestas teria sido a permanência de algumas porções isoladas de floresta. Essas porções isoladas de floresta a gente chama de enclaves. Isso aconteceu em áreas altas e úmidas. Exatamente como era quem? O Pico de Jabre, onde as populações de serpentes podem ter ficado aprisionadas por muito tempo e com o passar do tempo elas podem ter acumulado características que se diferenciaram das outras populações, criando assim uma espécie nova. A gente chama esse processo de um processo de especiação, que é o surgimento de uma nova espécie. Ou seja, eu tenho uma área mais alta e mais úmida com uma espécie nova, contrastando com a outra área que é mais baixa e mais seca. Bem, vamos falar agora da segunda espécie de jararaca que foi descoberta recentemente. Mas antes de falar da segunda, queria lembrar para vocês que agora aqui no canal a gente tem o Valeu Demais, que aqui embaixo desse vídeo você tem o nosso ícone do Valeu. Então agora, além de você dar um like, você pode dar um Valeu e aí você ajuda a contribuir aqui com os vídeos. Todos os vídeos do canal vão ter o Valeu. Você pode contribuir com a gente a partir de R$2. Então se você gostou do vídeo, gosta do canal, ajuda a gente aí, R$2 só, você pode contribuir com a gente e pode ajudar muito a produção de novos vídeos. A segunda espécie já não é no Nordeste, é no Sudeste. Ela é encontrada no estado de São Paulo. Ela foi encontrada na ilha da Moela, que fica a exatamente 2 quilômetros da ponta do Munduba, que fica no Guarujá. E essa ilha abriga o farol mais antigo do litoral paulista. Ele foi inaugurado em 1830 e é ocupado pela Marinha. Em uma expedição realizada em 2018, pesquisadores do Instituto Butantan coletaram um macho adulto. E a partir desse macho adulto se descobriu uma espécie nova, Bothrops germanoi. Estranho o nome, né? Vamos explicar por que germanoi. Germanoi é uma homenagem a Valdir Germano, que foi técnico de laboratório há mais de 30 anos, que trabalhou na coleção de répteis do Instituto Butantan. O Valdir Germano, ele é considerado um dos maiores especialistas brasileiros em identificação de serpente, ou seja, a homenagem é muito justa. A Bothrops germanoi é uma serpente de tom cinza-marrom, conhecido como jararaca da Moela, e é uma das menores serpentes do gênero Bothrops. Ela tem apenas 60 centímetros de comprimento. Lembrando que jararaca pode chegar até 1,5 m, até um pouco mais, então é um animal bem pequeno. E a jararaca da Moela tem uma cabeça proporcionalmente muito menor que as outras jararacas que vivem em ilhas também no litoral paulista. Cerca de 20 características dessa jararaca a distinguem de jararacas do continente e de outras espécies que também vivem em ilhas, além, claro, das diferenças genéticas. Embora essas diferenças genéticas não são tão grandes assim. Se você for ver, a jararaca da Moela comparada com outras jararacas, tem diferenças, mas em escala menor. Muito provavelmente, isso é devido ao curto tempo de separação entre elas. Provavelmente a espécie ainda é muito recente. Isso ainda vai, ao longo dos milhares e milhões de anos, essas diferenças vão se tornar cada vez maiores, com toda certeza. Os pesquisadores calculam que as serpentes que vivem nessa ilha da Moela foram isoladas das populações de terra firme há apenas 7.000 anos, gente.
provavelmente um dos últimos episódios de elevação do nível do mar. Então isso é bem recente. Para uma evolução, 7.000 anos é ontem, quase nada. O interessante é que é uma jararaca de ilha. E com essa descoberta, aumenta para 5 o número de jararacas que vivem em ilhas que já foram descritas. Então, além delas, a gente tem outras 4. Quem são elas? 3 estão no litoral de São Paulo. É a Bothrops otavioi, na ilha da Vitória. É a Bothrops alcatraz, na ilha de Alcatrazes. E, obviamente, a mais conhecida delas, a Bothrops insularis, na ilha da Queimada Grande. A 5ª espécie que vive em ilhas, ela ocorre no estado do Espírito Santo. É a Bothrops sazimai, que existe na Ilha dos Franceses. Lembrando a vocês que essa última espécie, Bothrops sazimai no Espírito Santo, quem está trabalhando é a professora Jane Oliveira, do Convivendo com Serpentes, no Instagram, tem um perfil dela, e eu recomendo muito que vocês sigam o perfil da Jane. Ela é uma pesquisadora fantástica e está fazendo um belo trabalho de divulgação científica e também com Bothrops sazimai. Obviamente que todas essas 2 espécies que eu falei para vocês foram descritas, né? Então tem artigos científicos sobre isso. E eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo os artigos para você poder se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Então, gente, esse era o nosso Papo de Cobra de hoje. Queria mostrar para vocês, apresentar mais 2 espécies que foram vistas alguns anos atrás e descritas mais recentemente. Tem um certo delayzinho aí, quando a pessoa descobre a cobra, até ela ser descrita, tem um certo tempo, porque precisa de muito estudo para realmente comprovar que são espécies novas. Então, elas apresentadas para vocês. Então, como eu falei, agora são 48 espécies de jararaca, muita coisa para a gente conhecer, muito bicho para a gente estudar. Então, algumas dessas espécies a gente tem vídeo aqui falando, tá? Tem uma playlist só falando sobre muitas dessas espécies aí de jararaca. Então, quem não assistiu, pode assistir. E semana que vem a gente volta para ter mais um Papo de Cobra e eu conto com você. Lembra de se inscrever no canal se você não está inscrito, ok? Valeu, gente. Grande abraço, até a próxima.